Lucas 4, a partir do verso 16, nós lemos assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Ora pela minha vida nesse momento e ora pela sua vida, para que aconteça o que acontecer, Deus fale ao seu coração, ministre algo sobre a sua vida nessa noite. Pode começar. Pai, que não haja impedimento nessa noite para o fluir da Tua graça e misericórdia, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua capacitação, meu Pai. Que o Teu povo seja fortalecido, edificado nessa noite, e que algo muito forte da Tua parte venha romper tudo o que precisa ser rompido nas nossas vidas, e nos lançar, meu Deus, num tempo frutífero, ainda mais frutífero na Tua presença, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vão orando aí também pela minha voz, tá bom? Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de uma coisa chamada unção. Jesus lê o profeta Isaías e diz que o Espírito do Senhor o ungiu para. A mensagem de hoje é sobre a unção para alguma coisa. A unção, ela tem um propósito, e o assunto da nossa mensagem é esse. Mas antes de eu entrar propriamente no texto, naquilo que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com os irmãos, até como introdução, a respeito desse assunto que é a unção de Deus, sobre a viagem que eu acabei de chegar lá para a Colômbia. Eu e a irmã Eliesse fomos lá participar de uma conferência mundial de avivamento. Deus me deu de presente essa viagem. Eu comentando isso com um pastor aqui na rede de homens ontem, ele ficou olhando assim para mim e falando: rapaz, às vezes lá na minha casa eu fico pensando, o que será que Deus tem com esse moço? Porque ele está colocando tanta coisa sobre ele, que tem algo muito grande por acontecer. E ele orou comigo para que eu consiga enxergar, porque realmente, meus irmãos, eu enxergo um pedacinho desse tamanho, né? Eu disse para ele que eu consigo enxergar Nova Almeida em avivamento. E ele disse para mim: não é sobre Nova Almeida. Não sei, mas deixa eu contar para vocês o que eu já sei. Eu fui para um congresso mundial de avivamento, e justamente na Colômbia. E Colômbia, para mim, tem algo de especial no meu coração. Há muitos anos atrás, o pastor Jones da Cris, que hoje são família aqui na nossa igreja, nessa época ele não fazia parte dessa igreja, a gente trabalhava junto e a gente desenvolveu uma amizade muito grande nessa época, e ele me emprestou um DVD, na época do DVD ainda, né? Um DVD chamado Transformações, Avivamento em algumas cidades. E ele contava coisas tão poderosas que aconteceram em algumas cidades do mundo, que foram classificadas como verdadeiros avivamentos, a ponto de ir gente para lá fazer documentário da transformação que estava acontecendo. E a primeira cidade que mostrava era justamente uma cidade na Colômbia, nos anos 90, uma cidade chamada Cali, que os irmãos mais antigos, que já têm os cabelos brancos como eu, né, tem os carecas também, devem se lembrar da época do cartel de Cali. Existia o cartel de Medellín, lá do Pablo Escobar, existia o cartel de Cali. A Colômbia estava dominada por organizações criminosas terríveis, violência, meus irmãos, e terra de ninguém.
E havia ali um pastor na cidade de Cali, o pastor Julio. Eu não lembro agora do sobrenome dele, mas esse pastor, ele entendeu que a única forma de transformar aquela cidade era através da unidade de oração do povo de Deus. E ele começou a tentar reunir os pastores, para que esses pastores orassem pela transformação daquela cidade. Isso parece familiar para vocês. Eu aprendi lá naquela época. E é por isso que a gente vem orando por essa unidade e trabalhando isso nos pastores da nossa região. E, meus irmãos, cada pastor falava mais ou menos o seguinte: a gente entende a necessidade, mas a gente já tem coisa suficiente na nossa própria igreja. E eles não topavam. E aí, meus irmãos, um dia, o pastor Júlio, chegando em casa, foi emboscado e assassinado. Como eu disse, as coisas lá eram terríveis. E ele tinha filho pequeno, foi uma tristeza muito grande, uma coisa horrorosa, meus irmãos. Ele fazia um trabalho muito bonito. E aí, meus irmãos, no velório do pastor Júlio, os pastores foram lá e Deus quebrou eles ali. E naquele momento eles entenderam qual era a razão da vida do pastor Júlio, pelo que ele estava lutando, não é? E eles não tinham dado importância até então. E ali naquele momento eles fizeram uma aliança entre eles de unidade, de orar, juntar as igrejas para orar pela transformação da cidade de Cali. E foi lindo, meus irmãos. Eles juntavam estádios, lotavam estádios de futebol e viravam madrugada inteira em vigília orando. Não era com um cantorzinho famoso, não era com o pregador da vez, da moda, era simplesmente se juntando para orar. Aí sabe o que aconteceu? Ele veio. Um avivamento poderoso veio sobre aquela cidade. E aí, meus irmãos, desmantelou o cartel de Cali. A gente acompanhou um pouco o lado humano da história, né? Do exército interferindo, prisão de narcotraficantes e por aí vai. Mas a verdade é que o que está por trás de tudo isso foi um avivamento, ou como eles dizem, um avivamento ali na Colômbia. E não é um aviamento, né, meu irmão? É um avivamento. Irmãos, o que eu percebi nesses dias estando ali na Colômbia, que tudo que eles viveram daquela época para cá, e foi muita coisa, nós acompanhamos um pouco daqui do Brasil, foi consequência do avivamento que aconteceu lá nos anos 90. Irmãos, a gente viu há um tempo atrás um movimento das igrejas em célula muito forte lá na Colômbia, o trabalho de um homem chamado Castelhanos. Esse trabalho praticamente não existe mais lá, acontecem convenções ainda juntando pessoas de outros lugares do mundo, mas lá mesmo não existe. Só que existem igrejas muito fortes ainda colhendo, vivendo grandes experiências com Deus. A igreja que eu fui, por exemplo, meus irmãos, Centro Mundial de Avivamento. Esse congresso reuniu pessoas do planeta, de vários continentes, não é? África, Europa, América Latina em peso, Canadá, Estados Unidos, todo mundo lá, e o pastor virou para os membros da igreja e falou: não venham, só a equipe que vai estar aqui para trabalhar, não é? O restante não venha, senão não vai caber. E um auditório para cerca de 20 mil pessoas e crescendo mais ainda. Eles foram aos poucos comprando o quarteirão inteiro e ampliando o templo, um negócio de doido, sabe? E a história deles, a gente pôde conhecer um pouquinho, cercada de milagres, de manifestações do poder de Deus, uma sede, uma fome muito grande pela presença do Senhor. Irmãos, numa das vezes, enquanto a gente estava indo no ônibus, eu conversando com um irmão de lá, da Colômbia, o irmão Andrés, ele me falou que é de outra igreja. Aí eu perguntei para ele como era a igreja dele, se era uma igreja tão grande quanto aquela que a gente estava conhecendo. Ele falou: não, a minha igreja é menor, ela só tem 75 mil membros. 75 mil membros. E aí eu fiquei perguntando, né, como é que é isso? Não, a gente tem 7 cultos por semana, a gente tem um templo, mas não cabe no templo, a gente bota o telão do lado de fora, e o povo vem, e as coisas vão acontecendo. E essa que eu estava era bem maior, não sei quantos membros tinha, e um sistema totalmente diferente. Aí, será que são só essas duas? Eu perguntei, tem outras igrejas grandes assim na Colômbia? Tem muitas igrejas grandes assim na Colômbia.
E a leitura que eu fiz começou lá atrás, com aquela unção que Deus derramou nos anos 90, e foi transformando, a ponto de diminuir criminalidade, a ponto de fazer isso, de despertar o povo de Deus. Irmãos, enquanto eu estava lá, eu fui ministrado juntamente com todos os brasileiros, né, que estávamos lá buscando avivamento. Estava lá ministrando para a gente, só pessoas diretamente envolvidas com o avivamento. Por exemplo, o avivamento da Indonésia, lá dos anos 60, que foi uma coisa assustadora de se ver. Eu depois dei uma procurada no Google a respeito do avivamento da Indonésia, não dá para eu contar tudo aqui para vocês, mas o pastor desse movimento estava lá ministrando para a gente, meus irmãos, 78 anos de idade, com história de morto ressuscitado, com história de ter andado sobre as águas para atravessar um rio profundo, para ir pregar em outra comunidade, cada uma história mais doida que a outra. Estava lá ministrando para a gente, dizendo, receba, né? E a gente lá, receba el fuego. O pastor Cláudio Freidson, que é o pastor do avivamento da Argentina dos anos 90, que foi responsável por incendiar, despertar o avivamento de Toronto, o avivamento de Pensacola, que não dá tempo de eu falar hoje também. A mensagem do domingo que vem, não percam, vai ser algo importante na vida da nossa igreja. Mas pessoas que viveram e vivem um derramar da unção de Deus. E eu recebi algo lá. Irmã Eliesse também, irmã Eliesse, antes de começar, né? Pode contar? A gente no Museu do Avivamento, e chegamos numa sala que tinha ali coisas demonstrando pessoas que foram curadas ao longo da história daquela igreja. Tinha ali um andador de alguém que tinha sido curado, próteses ou órteses ali, com a plaquinha e tal, contando a história. E enquanto o guia ali ia mostrando as coisas no museu, a irmã Eliesse encostou naquele andador. E o mistério foi tão forte, meus irmãos, que eu pensei, mas nem começou ainda. Se a pastora Cirlei não segura, acho que ela ia para o chão com tudo que estava ali do museu, ia derrubar tudo, meus irmãos, de tão intenso que alguns momentos nós vivemos ali naquele lugar. E eu disse no vídeo de divulgação desse culto, que eu tenho convicção de que não foi para mim. Isso é algo sobre nós, é algo que eu preciso transmitir para os irmãos. Eu disse no vídeo que é para a nossa igreja, mas não é só para a nossa igreja. Eu não contei a história toda para o pessoal não faltar o culto deles, né? Mas é sobre a nossa região, sobre o nosso território. E daquilo que eu recebi, eu preciso transmitir isso para vocês. É por isso que o culto dessa noite, o de domingo que vem, sabe Deus quantos mais, né? A gente ainda vai estar respirando esse ar de avivamento e algumas coisas que nós temos ainda por fazer. E entrando no texto dessa noite, nós lemos que Jesus, ele chegou na sinagoga, ele abriu o livro e ele leu uma profecia que era sobre ele, e as pessoas não sabiam. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para. Vou falar sobre esse para, mas antes eu quero que você entenda o que é a unção. A unção, meus irmãos, ela é um derramar de óleo. Foi muito usado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, embora algumas pessoas não gostem disso, é um fato bíblico. A unção com óleo era utilizado no Antigo Testamento e também utilizado no Novo. E carregava um simbolismo muito forte. Enquanto aquele óleo estava sendo derramado no mundo físico, o que ele representava era o Espírito do Senhor está sendo derramado no espiritual. E assim pessoas eram consagradas, elas eram ungidas, recebendo uma porção do Espírito Santo para determinadas coisas que elas iam fazer. Às vezes a pessoa era ungida para ser um rei, às vezes era ungida para ser um sacerdote, ou seja, o Espírito do Senhor vinha sobre elas para que elas fizessem algo. A unção é para. A unção do Espírito estava sobre Jesus, mesmo Jesus sendo o próprio Deus, ele estando em natureza humana,
ele precisou ser cheio do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre ele, ali naquele momento do batismo, a ponto de ser visto na forma de uma pomba, meus irmãos. E o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e o ungiu para. Essa mesma unção que esteve sobre Jesus, ali nos seus dias na terra, ela também foi entregue para a igreja, meus irmãos. A mesma unção, ou seja, o Espírito do Senhor, da mesma forma que estava sobre Jesus, está sobre o corpo de Jesus hoje, que é a igreja dele. Então você pode crer que o Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos ungiu para. E Jesus fala ali, da profecia de Isaías, algumas coisas que ele foi ungido. E eu vou começar pela última, que é a mais diferente, que tem e necessita de uma explicação maior. Uma das coisas que é dito, do motivo dessa unção, é que ele foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. E deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Dentro das leis do povo de Israel, existia uma coisa chamada ano do jubileu. De tempos em tempos, chegava o ano do jubileu, e em determinado mês do ano, em determinado dia, chegava esse dia da expiação, e eles tocavam a trombeta, na verdade o chofar, por todo o território, por todo o povo, apregoando, anunciando que o ano da libertação havia chegado. Era um ano muito especial, que eles não deveriam plantar naquele ano, deveriam comer simplesmente do que tinha sido colhido no ano anterior. Tinha várias características específicas que eles deveriam viver naquele ano, mas um dos pontos mais altos era o seguinte: todo escravo deveria ser liberto. Naquela época, quando você começava a se endividar, não existia Serasa, SPC, para você ter o seu nome sujo. Eles não vinham simplesmente tomar o seu carro porque você não pagou. Eles vinham pegar você como escravo para pagar a dívida. A sua força de trabalho, a sua esposa, os seus filhos. Em toda a cultura do Antigo Oriente, isso era algo muito comum e continuou sendo durante muito tempo. Alguém pegou um dinheiro, adquiriu alguma coisa, não pagou, ela vai se tornar escrava, propriedade de outro ser humano, até que pagasse isso. Mas no ano da expiação, quando o chofar tocasse, anunciando o ano aceitável do Senhor, essa pessoa ia poder voltar para casa e ter a sua dívida perdoada, ia ter a sua família reunida de volta, ia ter a sua casa restaurada. E aí, meus irmãos, quando Isaías, cheio do Espírito Santo, profetiza sobre a vinda de Jesus, ele diz que o Messias, quando viesse, iria apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Que a partir da vinda de Jesus começa a era messiânica, o tempo da libertação, o tempo da restauração de famílias, o tempo da restauração da sua dívida espiritual, o tempo da libertação da sua escravidão espiritual. O Messias vem para trazer o ano aceitável do Senhor, e ele foi ungido para trazer isso. E ele começa dizendo: ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para trazer uma boa notícia para aquele que está sem esperança nesse mundo, para aquele que entende que não tem mais nada, que não tem ninguém por ele. O Messias veio, ungido pelo Espírito, para anunciar o evangelho para esses pobres. Ele veio para proclamar libertação àqueles que estão aprisionados. Irmãos, muitas vezes a pessoa não está debaixo de um regime de escravidão, mas ela se sente escrava. Ela vive escrava do pecado, ela vive escrava de situações, de relacionamentos, ela vive escrava, às vezes, de problemas no seu mundo interior. Mas o Espírito do Senhor sobre Jesus
o ungiu para proclamar libertação a todos esses que estão escravos, a todos esses que estão oprimidos, aprisionados. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para fazer milagres. Ele veio para fazer aquilo que é impossível. Você crê nisso? A mesma unção que esteve sobre Jesus para fazer milagres está sobre nós, meus irmãos. Trazer vista a cegos é algo que só o próprio Deus poderia fazer, e Jesus vem e começa a fazer, e Ele diz, olha, vocês vão poder fazer coisas ainda maiores. Irmãos, eu já vivi essa experiência numa célula de homens dessa igreja. Um homem cego de um olho tinha feito uma cirurgia, e de repente aquela cirurgia não tinha era servido para nada, e no momento de pedido de oração ele falou, fiz uma cirurgia, mas eu continuo não enxergando. Não sei quem estava aqui comigo, foi uma célula lá na casa do irmão Dutra, irmão Fernando da Andressa estava lá comigo, e eu orei na unção de Jesus, na unção do Espírito Santo, a mesma que estava sobre Jesus, que está sobre a igreja. E aquele homem, depois da oração, eu falei, tapa o olho, fala o que você está vendo, mostrei os dedos assim, quantos dedos tinham. Aí aquele irmão começou a rir, e ele falava, eu estou vendo seus dentes, pastor. Ele falou os dedos, falou mais um pouco. Falei, não, esse cara trocou a mão, né? Botou o dedo, a mão aí cobrindo o olho errado. Aí foi lá e trocou. Ele tinha voltado a ver de verdade ali, na frente da gente. Você sabe o que é isso? É a mesma unção, eu estou falando isso para despertar a sua fé, para que você creia no sobrenatural de Deus. Porque essa mesma unção que estava sobre Jesus para fazer coisas, ela está sobre a igreja, uma unção uma unção com propósito, uma unção com objetivo. Irmãos, às vezes a gente pensa que outras coisas a gente precisa que vão suprir as nossas necessidades. E às vezes a pessoa pensa que para ele ser um pregador e ganhar determinadas pessoas para Jesus, ele precisa se encher de informações, ele precisa saber uma porção de coisas que ele ainda não sabe. E olha, a informação é importante, mas olha, informação sem unção não é nada. Você botar um advogado bom de oratória para estudar uma mensagem evangelística e pregar, ele vai pregar. Mas a unção só tem quem recebeu o Espírito Santo sendo derramado sobre ele. O que nós precisamos para fazer o trabalho do Senhor é a unção. Às vezes você pensa que o que você precisa para resolver coisas, áreas de cativeiro na sua vida, de prisão, situações de depressão, de ideação suicida, de tantas coisas, eu preciso de uma terapia. Amém, vai para a terapia, porque a terapia vai te ajudar a se conhecer. Mas a Bíblia diz em Isaías 10, meus irmãos, que a unção, ela despedaça o jugo. O que você precisa é de unção, meus irmãos. Às vezes você pensa que é de dinheiro, e você trabalha, ganha bastante dinheiro, e os problemas continuam lá. Sabe por quê? Porque você precisa da unção de Deus sendo derramado. Todo jugo na sua vida vai ser despedaçado, toda capacitação vinda do alto vai vir sobre você, se você estiver cheio da unção de Deus. E quem quer estar cheio da unção de Deus, aí faz barulho, pelo amor de Deus. Aleluia. Olha, uma coisa que eu aprendi lá, que eu quero já transmitir para vocês, é a postura de sede e de fome daquele povo, tá? Antes de eu entrar na próxima parte da mensagem, e ir para os finalmente. Irmãos, imagina um auditório com milhares e milhares de pessoas, e de repente, o pastor começa a pregar, e o povo começa a sentir que algo vai ser entregue, vai ser derramado. Do nada, alguém levanta e sai correndo lá para frente, e todo mundo levanta e sai correndo. Aquela multidão ali, sabe, querendo receber de Deus o que vai ser ministrado. No ano anterior eu soube que eles colocaram sinal vermelho e sinal verde, tipo assim, vermelho fica sentado, verde pode vir, porque estava virando uma loucura, mas parece que não deu certo. Então eles botaram ali os seguranças são os adolescentes da igreja.
como adolescente é muito, né? Eles vão lá e fazem aquela montoeira de gente, ninguém passa. Cada culto eles estavam com um jaquetão descolado diferente lá, e ninguém passava. E na hora que o pregador sinalizava que podia deixar, abria. Mas, irmãos, era uma correria. Eu achei lindo aquela sede, aquela fome por mais de Deus, sabe? Esperando que alguém viesse, impusesse as mãos, orasse, falasse algo. Cada nação ali representada, eles pegavam uma bandeira, embolavam assim e jogavam para o pregador orar pela bandeira do país e jogar de volta, não é? Para eles trazerem algo para casa. Uma fé muito grande no coração. Eu quero que vocês aprendam isso sobre apelo. Não deixa o pastor ficar insistindo com apelo, não. Quando você sentiu que está começando, já corre, já se joga. Que essa seja a nossa marca, sabe? Que seja a nossa marca daqui para frente. Povo desesperado, sedento pela presença de Deus. Já chegou o primeiro aqui passando, ó. Da glória. Irmãos, quando a gente fala sobre a unção sendo entregue para a igreja, existe uma coisa, um assunto que a gente precisa tocar, que se relaciona com isso, que é uma coisa chamada imposição de mãos. A doutrina da imposição de mãos, ela é central, presta atenção nisso, na vida de todo crente. Lá em Hebreus capítulo 6, verso número 2, nós lemos a respeito de alguns princípios que são elementares, ou seja, a base que todo novo convertido precisa estudar. É nisso que eu baseei para fazer o nosso livro de discipulado para quem está chegando para a igreja, que você encontra lá na nossa recepção. Coisa simples, que todo mundo que se converte precisa saber. Por exemplo, arrependimento, fé em Deus, batismo, a volta do Senhor, o juízo eterno, tudo coisa que está listado, que todo mundo que se tornava crente precisava aprender aquilo que é chamado de leitinho espiritual, a base, o início de tudo. E no meio desses assuntos existe uma coisa chamada imposição de mãos. Mas olha que curioso, eu fiz teologia, meus irmãos, eu conheço de perto alguns cursos, eu sigo canais de teologia pelo YouTube, sigo teólogos. Você sabia que esse é um assunto, embora seja claramente na Bíblia, um dos principais, muito pouco explorado, muito pouco ensinado. E quando é ensinado no meio teológico, ainda é ensinado errado. É ensinado que as pessoas devem correr desse tipo de coisa, porque é coisa de gente maluca. E por aí vai. Mas a gente precisa entender que imposição de mãos está no mesmo pé de importância do ensino sobre batismo, do ensino sobre você se arrepender da velha vida e crer em Deus, do ensino sobre a volta de Jesus e o juízo eterno. E o que quer dizer a imposição de mãos? Eu tenho refletido muito nesses últimos dias, meus irmãos, a respeito desse tema, porque ele é muito farto na Bíblia inteira. Quando você olha desde as leis lá do Antigo Testamento, sabe aquelas leis cerimoniais? Pega um bode, traz para cá e não sei o quê. Tudo isso tem imposição de mãos envolvida. A imposição de mãos, ela tem vários momentos, vários tipos de uso. Jesus, por exemplo, usou muito a imposição de mãos para abençoar, para curar, às vezes não só impondo, às vezes tocando diretamente nas pessoas. E não só isso, na grande comissão, Jesus falou sobre impor as mãos, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, quando ele diz para ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, ele fala sobre estender as mãos sobre as pessoas. E isso às vezes parece algo estranho na vida de muitos crentes. Quando eu falo assim, estenda suas mãos para cá e ore por mim, tem irmãos que cruzam os braços, sabe por quê? Porque no coração deles foi colocada uma barreira a respeito desse assunto. E por que foi? Eu entendo, eu já estive nesse lugar, não é? Eu entendo o porquê, e eu vou explicar para vocês. Porque um dos motivos mais importantes, principais, da imposição de mãos, tem a ver com a unção de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a igreja, a maneira como eles têm de comunicar essa unção que eles receberam, de transmitir essa unção que eles receberam, é por meio da imposição de mãos. Eles não inventaram isso, os apóstolos não criaram isso, isso já existia lá do Antigo Testamento. Moisés fez isso com Josué, e a partir desse momento Josué ficou cheio do espírito de sabedoria, e teve
capacitação para dirigir o povo. Então nós vemos ao longo do Novo Testamento, muitas vezes, os apóstolos estendendo as mãos e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Nós vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo por 2 vezes a respeito da imposição de mãos para transmitir dom. Timóteo tinha recebido dom na imposição de mãos do presbitério, ao que vai acontecer com Marcos André, dia 13, com a irmã Alice, dia 13. Pessoas vão estender as mãos com essa unção pastoral, e eles vão receber. Mas Paulo fala também que ele mesmo, pessoalmente, tinha estendido as mãos e tinha transmitido dom espiritual. Então, meus irmãos, sempre que se fala a respeito de transmitir algo do Espírito Santo para alguém, seja para enchimento do Espírito, seja para dom espiritual, o que acontece é imposição de mãos, algo extremamente natural. Mas o que acontece nos tempos de hoje, nesse tempo em que tudo é filmado, o que acontece é que as pessoas filmam, focando a reação do que acontece. Irmãos, as reações do mundo físico podem ser as mais doidas possíveis. Esse é um assunto que nós tratamos geralmente em retiros espirituais, justamente para viver certas experiências que a Bíblia ensina. Fora do ambiente, com o celular, com o indouto e com o incrédulo, como a Bíblia diz para a gente, mas são coisas extremamente necessárias, meus irmãos. O problema é que no tempo que nós vivemos, pessoas são filmadas recebendo algo de Deus sobre a imposição de mãos. E como eu disse, muitas reações estranhas podem acontecer. Tem gente que cai no chão, tem gente que chora desesperadamente, tem gente que entra em transe profético, tem gente que tem visão espiritual, tem gente que não acontece nada. E tudo bem sobre isso. Mas olha, meus irmãos, as pessoas olham de fora, recortam esse pedacinho de vídeo e espalham a internet afora. E os primeiros a jogarem pedra e a escarnecer são o próprio povo evangélico. O principal comentário hoje, quando páginas de humor começam a divulgar coisas desse tipo, é assim: se abrir a Bíblia não fica um. Você pode ter certeza, quem escreveu esse tipo de comentário não abriu a Bíblia naquela semana. Está acostumado a ler a Bíblia sempre nos mesmos textos. Nunca estudou profundamente sobre transe profético nas Escrituras. Nunca estudou profundamente sobre imposição de mãos nas Escrituras. Nunca estudou sobre o que acontece com uma pessoa num momento de libertação ou num momento de enchimento do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fala que em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, tinha um povo escarnecendo ao redor, dizendo que eles estavam todos bêbados. E por que você acha que eles estavam dizendo isso? Porque eles estavam todo mundo quietinho, com a mão levantada assim, falando, glória a Deus. Porque eles estavam parecendo embriagados. E quem está acostumado a ver pessoas em transe profético, sabe que a semelhança não é brincadeira. Eu quero é ficar embriagado mesmo na presença de Deus. Irmãos, eu vou sair desse culto diferente de como eu entrei, meus irmãos. Eu sou pastor, eu estou ministrando isso, mas eu creio, Jesus está nesse lugar, eu sei que é possível, eu não aceito para a minha vida sair do mesmo jeito. A unção do Senhor está aqui. Deixa eu me segurar. Depois eu vou falar, desliga as câmeras. E a gente vai que vai. Deixa eu terminar o ensino. E a gente vai desligar. Tem um meme que eu acho muito engraçado, que o menino vem para o pastor e fala assim, para eu pastorar, né? Olha, eu estou com muita dificuldade em matemática na escola. Aí o pastor bota a mão na cabeça dele, é um pastor africano, receba inteligência. Aí o menino, puf, cai no chão. Aí é um meme que o pessoal coloca várias coisas, né? Muda a fala do menino, bota para ele falar outra coisa, e o pastor, receba inteligência. Mas eu tenho curiosidade de saber o resto da história.
Você crê que Deus é capaz de fazer um adolescente romper na matemática porque ele pediu para Deus? E um pastor estendeu a mão e falou: receba. E numa relação de fé direta com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo pode ter desbloqueado na vida de um garoto um trauma, um problema que ele tinha. Aí as pessoas falam assim: não, mas tudo isso é coisa emocional. Irmãos, a gente pode ser burro. Receba inteligência. É lógico que é emocional. Você é um ser emocional, pelo amor de Deus. Deus fez você um ser com emoções. E existem pessoas que caem no chão quando Justin Bieber chega perto. Eu assisti, meus irmãos, um documentário dos Beatles quando eu era criança. A Beatlemania. Difícil agora, hein, para as libras, Beatlemania. Os Beatles chegavam, era desespero, todo mundo caindo. Ah! Irmãos, na imposição de mãos, se você crê que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, está derramando dele mesmo sobre você, não é possível que uma tremedeira nas pernas você não sinta. Se não sentiu, deixa eu te dizer, porque não creu. Não tem noção do tamanho do que está acontecendo. Irmãos, às vezes a gente ora por uma porção de gente, tem gente que é jogada longe, tem gente que fica lá, amém, 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 simplesmente. E eu não estou aqui para julgar esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa ruim nesse sentido de reações emocionais. Mas deixa eu te desafiar. Será que realmente você crê naquilo que está acontecendo? Será que você crê que esse ato é conforme aquilo que a Bíblia ensina para a gente? Eu disse para vocês sobre esse assunto ser pouco tratado na teologia. Eu entendo muitos desses criadores de conteúdo, sabe? Desses canais de teologia, porque defender certos assuntos, ou até mesmo se permitir pensar fora do sistema, sabe o que acontece? Daqui a pouco a pessoa é cancelada. Quem vive de teologia não pode se permitir pensar em certos assuntos. Às vezes a própria denominação vai vir, vai cancelar a pessoa, vai chamar a atenção. Então eles vão reforçar sempre as mesmas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é um movimento diabólico. Porque acaba gerando uma igreja intelectual, reforçada nas doutrinas que eles já têm, mas vazia do poder de Deus. Um povo que não sabe o que é viver milagre e olha com desconfiança quando o milagre acontece em outras igrejas. Um povo que nunca teve uma experiência de uma visão espiritual, de entrar num transe profético. E quando olha para outras igrejas vivendo esse tipo de coisa, vira e fala, isso é hipnose. Irmãos, eu estudei hipnose e pratiquei hipnose durante a minha adolescência, lá nos anos 90. E deixa eu falar uma coisa para vocês, sabia que tem semelhança e sabia que tem até relação? Porque algumas pessoas vão ter reações do ponto de vista psíquico muito parecidas. Porque às vezes o próprio pregador, a pessoa que está ali à frente, ela foi ensinada algumas coisas que nem ela sabe, mas acabam induzindo pessoas. O poder de Deus está acima disso. Nós estamos falando aqui de fé e não de reações psíquicas. Uma pessoa que creia de verdade, ainda que ela entre num transe psicológico, se ela crê que já está recebendo diante de Deus, ela está recebendo diante do Senhor. Então, eu quero voltar nesse momento para aquele ensino básico sobre a unção, que é a unção que despedaça o jugo. Você precisa de unção para receber o seu milagre, mas você precisa de unção para ministrar milagre. A unção do Senhor está aqui operando na sua vida enquanto eu prego essa palavra, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e os classe média também que estão aí. Ele me ungiu para pregar
Mas olha, se você recebendo, Ele também te unge para pregar, seja num púlpito, seja no seu trabalho, seja para a sua família, seja para os seus filhos. A unção do Senhor é tudo o que você precisa. Não estou aqui desmerecendo o papel do ensino, mesmo porque eu estou aqui ensinando vocês, mas eu quero dizer que uma coisa complementa a outra. Eu tenho visto crentes dizendo assim, não, eu quero é estudar, eu gosto de estudo bíblico, e esse negócio de imposição de mãos para mim não resolve, porque a pessoa isso aí começa a botar defeito na vida das pessoas, e não consegue olhar para a sua própria vida, que está vazia do poder de Deus. A unção do Senhor está aqui, para libertar os cativos, para resolver o problema da sua vida, que se encontra aprisionado em regiões de cativeiro. A unção do Senhor está aqui, para derramar cura sobre a sua vida. E a pergunta que eu quero fazer é se você crê nisso. Então vou dar a dica de novo, hein? Você crê nisso? Glória a Deus! Ministério de louvor. Depois eu ministro em vocês também, se preocupa não. Para quem não leu nas entrelinhas, tem alguns que têm mais dificuldade, né? Deixa eu explicar com todas as letras. A gente vai ter agora um momento de imposição de mãos. E antes de cortar o vídeo, deixa eu trazer esse ensino para vocês. Não foca na reação. Não estou preocupado na sua reação. Foca na sua fé e foca na sua necessidade. Se você cair para trás, fazer um rolamento triplo, eu não estou preocupado com isso. Se nada acontecer com você no momento, mas você creu de verdade, você recebeu unção para. Você vai fazer coisas, vai viver coisas a momento. A grande questão é o quanto você entendeu a mensagem dessa noite, que você precisa da unção do Senhor. Não tenha medo. O grande problema da igreja moderna, da igreja midiática, da igreja que tudo filma, é que a gente é muito voltado para as reações, para aquilo que é instagramável. A gente é muito voltado para efeitos visuais ali, que muitas vezes são de fato puramente a emoção da pessoa extravasando. Nós estamos preocupados com algo que está acima das suas estruturas emocionais. Nós estamos preocupados que você receba a unção, porque a unção é que despedaça todo jugo, é a unção que vai fazer os milagres, que vai capacitar para o ministério, que vai libertar você de todo aprisionamento. Então, quando começar, nós vamos adorar primeiramente, buscando a presença do Senhor. E depois desse momento, sabe o que eu vou fazer? Algo muito simples. Eu vou impor as mãos, eu vou dizer, receba, seja cheio. E quando eu falar isso, no seu coração só se enche de fé e creia que você está recebendo a unção do Senhor. Não julga a reação externa do seu irmão, se preocupe com a sua resposta interna, é só isso, é só isso. Profetas na Bíblia caíam em momentos como esse, tinham vários tipos de reações, choravam, se jogavam de joelhos, adormeciam, aconteceu de tudo. Mas são reações externas. O principal que a Bíblia registra para a gente é o que eles receberam nesse tempo. O que você precisa receber é isso, unção de Deus. Feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Senhor enquanto nós cantamos essa canção.
que a mídia, a partir desse momento, corte o vídeo. Se irmãos em casa, venha